a empresa ela pode distribuir aos acionistas dividendos, tá? Sim. E dividendos atualmente é isento de tributação, tá? Sim. Ou JCP, que é juros sobre capital próprio, e o JCP é tributado, tá? Então, assim, o acionista, quando ele recebe o JCP, ele já tributa ali 15%, tá? Então, o JCP é tributado. Então, a empresa, ao distribuir rendimentos aos acionistas mediante juros sobre capital próprio, o recebedor ele é tributado ali em 15%, certo? Em 15%. No dividendos, atualmente, não há qualquer incidência de impostos. Qual é o benefício entre distribuir? A empresa, ao invés de distribuir dividendos, que o acionista não é tributado, e qual é o benefício da empresa em distribuir JCP? É isso que eu queria que você esclarecesse exatamente o que é que gera o crédito aí, por que o JCP é benéfico. Sim. Você vai distribuir, né? Você tem uma distribuição de lucros, né? Vamos dizer assim, de dividendos, né? Uma antecipação de lucros ali que você não tem tributação, que é isento hoje no Brasil. E você tem JCP, né, que você paga basicamente PIS e COFINS e você paga alguns outros... O recebedor paga imposto de renda, ele é descontado de imposto em 15%. Descontado em 15%. Mas você tem um limite, né? Então, assim, o pulo do gato está justamente em você fazer isso, porque quando você paga JCP, você gera uma despesa. E se a empresa é no lucro real, então ela também vai gerar um crédito para ela. Então, vale a pena também distribuir em JCP, porque aquilo vira uma despesa que vai diminuir do lucro. Certo. Então, se você faz conta disso, no final das contas, vale a pena você ter distribuição de dividendos, mas também vale a pena você fazer JCP, porque termina impactando, diminuindo o imposto de renda que você vai ter que pagar na pessoa jurídica, entendeu? Então, é um misto, e aí quando você domina isso e tem a capacidade de fazer os dois, você tem uma eficiência tributária muito maior. Então, é o seguinte, no tributário o que manda é o número. O número manda. Então, você faz as contas e vê. Se você for fazer só a distribuição, é isento, mas aquilo também não tem um impacto no imposto de renda. Se você faz JCP, aquilo vira despesa e diminui o seu lucro, então você paga menos imposto de renda. Então, tem que fazer um misto. É meio que um combo ali. Você faz o combo e aí, nesse combo, você paga menos. Isso é um planejamento tributário. Por isso que meu amigo, né, contador, não estava muito antenado nisso, porque ele estava fazendo ali o feijão com arroz. Isso aí já é uma coisa mais sofisticada. Lógico. Entendeu? Até porque tem muito contador que prefere trabalhar com empresa somente de lucro presumido, o simples nacional, eles não gostam de trabalhar com empresa de lucro real, porque dá trabalho. Dá muito mais trabalho, é uma contabilidade muito mais complexa, sem dúvida nenhuma. É verdade. Mas, Júlio, então, você falou aqui de algumas teses, né? Sim. Uma tese já pacificada pelo STF, você falou sobre exclusão de PIS e COFINS, né, da base de cálculo do ICMS, você falou da exclusão também da substituição tributária, PIS e COFINS da substituição tributária. Qual mais tese já está pacificada no STF que pode ser passível de recuperação administrativa? Eu queria que você tentasse lembrar e enumerar aqui as principais teses. Acho que eu vou precisar de uma pesca aqui, que não dá para poder fazer sobre tudo, não. Assim, tem uma outra questão que a gente faz um trabalho de revisão bastante interessante, que é da contribuição previdenciária, o FAP e SAT, né? O seguro, o chamado antigo seguro acidente do trabalho, né? Que agora é o FAP, RAT, né? Risco acidente do trabalho, risco acidente do trabalho. SAT mudou para RAT. Isso. Tem muita empresa que faz o enquadramento errado, por incrível que pareça, Adi, porque você tem a alíquota 1%, 2%, 3%. Isso, correto. Dependendo do risco da atividade, do risco da empresa. Uma coisa bastante importante, por exemplo, você tem movimentos dentro de uma empresa
que muitas vezes o contador, a contabilidade, né, não vou dizer nem o contador, mas a contabilidade e a própria gerência daquela empresa, ela não acompanha esses movimentos. Por exemplo, setor de saúde. A gente trabalha com o setor de saúde, sabe, né, que hoje em dia você tem a pejotização em larga escala no setor de saúde. Você tem um hospital, por exemplo, e todo o corpo médico dela hoje em dia é PJ. O médico, difícil você encontrar um médico CLT lá dentro. Então, isso, de certa forma, gerou um impacto tributário, porque quando aquele hospital, aquela clínica tinha dentro do seu corpo muitos médicos, o médico puxava esse RAT para 3, para 2, né? E aí, quando ele virou PJ, e a maioria dentro do hospital hoje em dia é PJ, então, basicamente, você tem um hospital que tem CLT, é o corpo de enfermagem, e o corpo de enfermagem é 1%. Então, você tem muito hospital pagando RAT 2, quando na verdade devia pagar 1. Certo? Então, nisso a gente entra, faz uma revisão, e isso aí é sopa no mel. Né? Se você consegue recuperar dos últimos 60 meses aí valores significativos, porque você praticamente está pagando dobrado, e fora isso você corrige a rota e aí no futuro você vai pagar menos, né? Então, assim, são análises que a gente faz, não é só teses, né? A gente não trabalha só com teses. Teses são importantes, mas a gente faz análises que vêm da nossa experiência. Então, isso aí não fui eu que inventei, né? Mas, por exemplo, todo mundo que trabalha no mercado sabe que a Rede Dó fez essa correção do RAT dela e recuperou 500 milhões de reais. Dinheiro... Uma baita grana, né? Muito considerável. Porque tinha um erro de procedimento, de processo, e estava sendo cadastrado aquilo ali de forma errada. E aí, é óbvio que existem, não é só simplesmente pegar e fazer isso. Tem um processo que tem que ser feito administrativamente, tem um procedimento, tem coisas que você tem que fazer, etapas, questões de classificação e tal, e isso a gente domina. E quando a gente entra, por exemplo, para fazer uma revisão, como eu fiz agora recentemente de um hospital no interior, só essa classificação do RAT deu 270 mil. Já é considerável, sem dúvida. Né? Então, assim, a gente entra e vê isso, né? Então, quando eu entro, eu já vou no certo ali, porque, embora isso não seja tese, mas é uma questão que você pega. E tem muita gente vendendo, falando, porque isso aí eu tenho um sistema que tem um robô, que tem inteligência artificial. Cara, não é nada disso. Isso é coisa para vender isso no comércio. Não precisa de inteligência artificial para poder fazer uma avaliação dessa. Avaliação de folha, classificação, por exemplo, você tem muito evento classificado errado. Então, você está pagando imposto a mais. A gente faz essa verificação. Você poderia exemplificar, Júlio, alguns eventos que costumeiramente ficam classificados errados, não foi de pagamento, que gera pagamento maior? Sim. Aviso prévio indenizado, né? A gente sabe que o aviso prévio indenizado é indenizado, então ele não é remuneratório, ele é uma parcela indenizatória. Hoje em dia isso já está pacificado, mas houve uma discussão aí durante um bom tempo. Só que o problema que eu vou te dizer é o seguinte, é braço. Porque para você entrar para poder pegar esse dinheiro de volta, aí tem duas formas. Tem a forma fácil, que muita gente faz e se dá mal, e tem a forma difícil e que é a correta e que é a conservadora e que deve ser feita. A forma fácil é você pegar uma planilha de Excel e identificar no resumo da folha todas essas parcelas indenizatórias, e aí você soma, isso aí você chega num crédito, e aí você chega lá no E-Social e bota isso dentro de um bloco de ajuste
para ajustar o valor que você tem para pagar. Essa é a forma fácil e errada. A forma certa, você tem que entrar no evento, aquele evento, no aviso prévio indenizado do funcionário, o Adi Habib, retirar aquele valor daquele lançamento e isso gerar um crédito. Então, isso dá trabalho. Muita gente não faz, e a maioria dos contadores, das empresas, eles não fazem isso porque, quando você for ver, é um trabalho braçal, né, até humanamente impossível de fazer. Mas se você tem um sistema que faz isso, entra dentro do arquivo e reprocessa ele, aí isso é mais fácil. Então nós temos um sistema que faz isso. Então eu não preciso entrar lá no evento. Eu pego o arquivo e o arquivo, o sistema identifica, faz isso, reprocessa e no final das contas, se você tem uma empresa que tem uma folha de salário acima de R$80 mil, a gente consegue recuperar algum valor para você significativo, tá? Dentro desses eventos. Então, aviso prévio, né? Aí você teve aquela discussão de um terço de férias que o Supremo pacificou agora, dizendo que você tem que pagar, mas quem entrou na justiça até 2020 pode recuperar o retroativo. Então tem uma série de coisas que a gente faz, né? Avalia isso. Atestado médico foi outra discussão. Como é que ficou a questão do atestado médico, os 15 dias de atestado médico? Não incide, né? Não incide. Está pacificado já hoje? Então você tem aviso prévio indenizado, você tem os 15 dias de atestado médico. A maternidade, licença maternidade. A maternidade também é outra discussão também forte. Mas foi pacificada no Supremo, o contribuinte ganhou. O contribuinte ganhou. Ganhou, né? Então você tem alguns eventos, né? Até bem pouco tempo atrás, a gente entrava com ações judiciais para discutir 12, 13, 14, 15 eventos desses. E depois, ao longo do tempo, o contribuinte foi perdendo. No final, ficaram 5 ou 6, né, que a gente ganhou. Então, esses eventos ainda têm, né, possibilidade de se recuperar. Não se recupera porque tem todo esse trabalho que eu falei para você. É trabalhoso, então você tem que entrar. Então, tem a forma fácil, que muita gente faz, e é errado, e tem a forma difícil. Só que a forma difícil dá trabalho. Mas se você tem um sistema que faz isso, por que não fazer da forma difícil e que é a correta, né? E aí é essa que a gente faz, e a gente entra, investiga, avalia e também faz uma avaliação, por exemplo, se a forma como a empresa, ela dentro da própria legislação, existem meios de você fazer essa economia, né? Então, hoje em dia você tem, depois da reforma trabalhista, né? Eu não sou da área trabalhista, mas eu militei muito no começo da minha vida na advocacia. Eu trabalhei com o professor Gilberto Gomes no escritório dele, com o Dr. Sérgio Novaes também, que eram advogados da área trabalhista, muito, e embora eu ficasse dentro desse escritório responsável pela área tributária, eu vivia, respirava aquilo lá. Então a gente entende um pouco também da área trabalhista, né? Então, por conta da formação profissional. E aí o que a gente vê? A gente entra muitas vezes numa empresa e faz uma análise da folha para ver se aquilo que a empresa está pagando de comissionamento, se ela está pagando correto, se tem outras formas de você economizar. Então, a gente faz esse trabalho também, que não é decorrente de tese, sabe? É um processo de análise das circunstâncias ali do cliente, né? E não é um trabalho, assim, vamos dizer, propriamente tributário, porque o tributário é o efeito, a causa é o trabalhista. Sim. Então você termina tendo que ter conhecimentos da área trabalhista para poder fazer um bom trabalho na área tributária, né? E da mesma forma outras áreas também, né, que a gente entra e faz essa avaliação. Então não é só a recuperação de tributos, ela não é só baseada em teses do Supremo. A gente faz análises também. Então é um trabalho que a gente tem feito e que tem tido bastante eficácia, né? Empresas que têm folhas grandes, normalmente tem. Eu posso dizer para você, Adi, que
eu nunca entrei em uma empresa e saí de mão vazia. Sempre tem algo, né? Sempre tem, amigo. Sempre tem, porque alguém deixa passar alguma coisa, né? Não tem condição, é humanamente impossível você obedecer essa legislação, que 37 normas por dia, então uma saiu, entrou outra, o cara não viu, aquilo ali passou, tem uma solução de consulta dando essa possibilidade. Então, assim, eu posso dizer que da minha área hoje, a gente só vai no certo. Então, agronegócio, agronegócio é o cara ficar rico, fazer uma recuperação tributária numa empresa do agronegócio. Porque agronegócio é uma série de créditos de PIS e COFINS, tem crédito de PIS e COFINS, tem crédito de ICMS, e você não tem, vamos dizer assim, uma consultoria muito especializada, a não ser tipo Luiz Eduardo, que são, né, lugares onde que você tem consultores muito capacitados, mas de modo geral você tem aí muitas oportunidades. Eu acho que o Brasil nessa área é a área da oportunidade. Enquanto a reforma tributária não vier, que vai mudar bastante a configuração do PIS e da COFINS, que vai virar a CBS, né? Então vai extinguir 92% do contencioso, ou seja, vai extinguir 92% da chance da gente ganhar dinheiro, né? Enquanto isso não vier a acontecer, a gente está aí nadando de braçada, né? O Brasil é uma terra de oportunidades nessa área. Agora me explique aí, Júlio,